Para mais um vídeo aqui no canal, um pouco sobre tudo, e eu sou Camila Cristina. Hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho sobre uma série da Netflix que já tá aí desde o ano passado, é um pouquinho mais antiga, mas eu acabei de assistir, eu gostei demais e me remeteu lá na minha infância em duas séries que eu assistia que eu gostava demais, que é Xena, a Princesa Guerreira, e Hércules. Quem é da minha época, quem gostava desse tipo de série, com certeza vai lembrar da nossa Princesa Guerreira, da Xena, da Gabriele, que era sua fiel escudeira, e o Hércules também tinha um fiel escudeiro, mas aí Menelau, se eu não me engano, não lembro o nome dele direito. Mas eu sei que eram duas séries que eu assistia demais, sempre assisti, não importava que os episódios fossem repetidos. E assistindo a Novas Aventuras do Macaco, que tá passando na Netflix, eu achei muito interessante, gostei, me remeteu a essas duas séries que eu gostava demais. Fala um pouco aí sobre deuses, mas de uma forma bem diferente, não como era abordado nessas séries antigas. O gênero dessa série é fantasia e aventura, e eu achei muito legal. É uma abordagem bem diferente das coisas que a gente tem visto, não tem muito sangue. As mortes que acontecem lá na série é uma morte bem leve, não aparece sangue, não aparece nada de machucado. Então eu acho bem legal, até mesmo quando o Rei Macaco ele mata os demônios que tomam conta da Terra nesse momento, eles viram uma fumaça. Então achei isso muito interessante, é uma abordagem mais familiar, né, que todas as idades podem assistir, não causa nenhum pensamento estranho aí. Eu gostei bastante da série. Os episódios são curtos, são bem adaptados às fotos que tem no filme, o cenário em si é muito legal. E eu não posso começar aí falando desse seriado sem antes falar sobre um personagem que é chave aí, não é o Rei Macaco, é a nossa Tripitaka. Na verdade, Tripitaka é um monge homem, só que ela é uma mulher. Sim, no começo do filme ela é uma órfã que o sábio adotou para poder criar, porque a mãe dela acabou deixando ela na porta do sábio porque não tinha condições de criar ela. E o sábio criou ela até que ela crescesse, e ela sabia da história do Rei Macaco, porque o sábio acreditava no Rei Macaco e queria despertá-lo, porque ele tinha a coroa do Rei Macaco. E esse monge, que realmente era um homem, tudo Tripitaka, ele conhecia um mantra que podia comandar o Rei Macaco. Só que quando eles estavam na casa do sábio, elaborando uma forma, um plano, para poder tirar o Rei Macaco, que estava adormecido dentro de uma montanha, entra um demônio lá e mata todos eles. Só que essa moça, ela estava escondida, o sábio escondeu ela. E quando o demônio vai embora, ela sai e o sábio ainda não tinha morrido. Então ele fala pra ela aí que ela conhece toda a história, enfim, passa pra ela essa missão. E aí ela se transforma em Tripitaka justamente para poder trazer o Rei Macaco de volta. Ela descobre que parte da montanha ele tá, só que o demônio roubou a coroa. E ela precisa da coroa para acordar o Rei Macaco. Então ela parte para um vilarejo que tem ali próximo da montanha e próximo da onde era a casa dela, que foi destruída. E ela chega lá nessa aldeia, começa a trabalhar numa taberna e descobre que o demônio tá lá disfarçado de pessoa. Ela consegue roubar essa coroa e sai correndo. Entre muitas coisas que acontecem, ela encontra um monge que tenta ajudar ela. Esse monge coloca nela uma roupa de monge e corta todo o cabelo dela, ela fica careca, como vocês estão vendo aí. E aí ela adota realmente a identidade de Tripitaka e consegue fugir. Depois de alguns empecilhos, ela consegue fugir dessa aldeia e sai e vai para a montanha e consegue despertar o Rei Macaco. O Rei Macaco, ele acorda com aquele jeito imponente dele, metido, né? Como a gente sabe que ele é assim. E não dá muita bola pra ela, o demônio aparece, ele tenta lutar com o demônio, só como ele acabou de acordar, ele ainda tá despertando os poderes dele, não tem todos os poderes de volta ainda. Só que ele não sabe disso. Mas ele consegue derrotar o demônio vai embora, e ele e Tripitaka começam a andar e acabam indo novamente pra aldeia. Na aldeia eles encontram, né, mais dois deuses que vão fazer parte do grupo deles pra ajudar. Um desses deuses é a Sandy. A Sandy, ela tá disfarçada, na verdade, de demônio, porque ela tinha medo das pessoas da cidade irem atrás dela. Então ela fica maltrapilha, ela mora num lugar que lembra esgoto. E
ela acaba sequestrando Tripitaka. O macaco, quando ele descobre que a Tripitaka foi sequestrada por um demônio, ele vai atrás. E é aí, gente. E é nessa cena, sabe que me remeteu a essa cena? Inuyasha. Nada a ver também, né? Tem nada a ver. Vai lá pra um anime. Eu adoro Inuyasha. Mas me remeteu, por quê? Porque é aí que Tripitaka, ela percebe que ela pode comandar ele. E ela pega, faz aquele sinalzinho assim, fica... E faz o mantra. Eu não sei repetir esse mantra, não. E sabe que me lembrou? Por que me lembrou Inuyasha? Porque ele tem um colar no pescoço que toda vez que a Gomi fala senta, ele senta. Só que ele é jogado no chão, ele não senta. Só que o macaco, ele sentiu muita dor. Parece, a impressão que deu é que a coroa estava diminuindo na cabeça dele e apertando. E ele soltou a Sandy, eles conseguiram fugir. E daí a Sandy revela que na verdade ela não é um demônio, ela é uma deusa, que ela se escondia. E ali naquele momento a Sandy decide ir com eles. O outro deus, o Pixie, ele estava do lado do mal, fazia tudo aquilo que o mal precisava, né, que os demônios lá precisavam. Só que quando ele vê o rei macaco, ele percebe que o rei voltou, então na verdade ele decide se tornar bom novamente e começa a seguir o macaco e ajudar na jornada. Qual que era a jornada? Eles tinham que encontrar 7 pergaminhos sagrados, que na verdade foi o macaco mesmo que escondeu. Se vocês forem lá ver a história, vocês vão entender o porquê que o macaco escondeu. Foi tudo uma trama, então ele se sentiu obrigado a esconder os pergaminhos e eles começam a procurar esse pergaminho. Eles conseguem encontrar um dos pergaminhos, mas que está lá na antiga casa do macaco, vamos dizer assim, que é onde o macaco foi julgado e foi preso naquela montanha injustamente pela morte do mestre dele, que na verdade não era ele que tinha matado. Ele foi traído por um humano que ele achava que era amigo dele, mas na verdade o humano não era amigo dele, não era humano, era um demônio, sim. E Tripitaka, ela pode ler esses pergaminhos que na verdade estavam na língua dos deuses, que só os deuses poderiam ler. Então ou era Sandy, ou era o Pixie, ou era o Rei Macaco. Só que o Rei Macaco, ele nunca quis estudar a língua dos deuses, então ele não sabia ler. Só que ele não fala isso. A gente descobre isso quando ele é pego e ele tem que ler os pergaminhos e não consegue. O Pixie e a Sandy conseguem ler. Só que a mente do deus é muito complicada para os demônios. Então eles pegam a Tripitaka porque eles descobrem que ela também sabe ler. E esse demônio que enganou o Rei Macaco pega ela e leva para a antiga casa do Rei Macaco. Então ele se sente obrigado a voltar lá para salvá-la. Mas na verdade ele já estava lá. Quando os demônios chegam com ela, que ele percebe que ele tem mais uma missão ali, não é só pegar o pergaminho. Só que aí ele toma uma porção para ficar invisível e vai à noite na cela da Tripitaka e descobre que ela é uma mulher. Só que pra mim, gente, sinceramente, eu acho que ele já sabia que ela era uma mulher. Eu acho. Dá a entender mais ou menos isso na série. Que ele sabe que ela é uma mulher. Mas aí ele fica meio assim, e a Tripitaka fica muito assustada, achando que ele não vai mais confiar nela. Só que ela tinha que se disfarçar de Tripitaka para que eles pudessem acreditar nela pra ela conseguir ajudá-los ali na missão deles. Então ele vai e fala pro Pix. Ele sai, né, da cela dela, volta lá pra onde eles estão escondidos, que é uma família da aldeia que tá ajudando eles. E ele vai e fala pro Pix, conta tudo que aconteceu, e o Pix fala, não faz diferença. Aí o Rei Macaco, você continua confiando nela? Continuo. Dá na mesma. A Sandy já sabia, porque Tripitaka, ele foge desses 3 deuses e vai procurar a família dela pra tentar encontrar, pra tentar tirar esse vazio de dentro dela, e a Sandy vai atrás dela. A Sandy ajuda ela a encontrar uma moça que supostamente era a mãe dela, mas era tudo um plano dos demônios, e é por isso que os demônios conseguem pegar a Tripitaka. E a Sandy conta como que ela se tornou uma deusa, que na verdade ela morava numa aldeia parecida com a aldeia que a Tripitaka nasceu. E ela começa a sentir onde é que tinha peixes, onde é que não tinha no rio. E um dia o pai dela pega ela e leva para uma estrada e fala para ela que ela não pode mais voltar, porque senão ela ia colocar a família dela em perigo. E ele abandona ela. É por isso que ela se vestia maltrapilha, que ela vivia aparentemente nos esgotos e se portava como um demônio, para que as pessoas não quisessem matá-la. Mas enfim, eu voltei um pouquinho a história para que vocês pudessem saber um pouquinho. Para a prisão de Tripitaka, a Sandy já tá lá dentro. Ela se vestiu como com a roupa de um guarda
e ela tá lá pra tentar ajudar os amigos, mas eles não sabem que ela tá lá. Só que daí o que acontece? Tripitaka consegue fugir e eles conseguem se encontrarem, só que o Rei Macaco e o Pixie, eles ficam lá disfarçados na frente de todos os demônios, porque eles querem impedir o que eles querem fazer, o que os demônios querem fazer com o pergaminho. O que é? Eles estavam tentando traduzir o pergaminho, porque esse pergaminho ia torná-los imortais, que era uma coisa que só os deuses conseguiam. Aí o que aconteceu? O Rei Macaco e o Pixie estavam lá para impedir isso. Só que a Tripitaka e a Sandy, elas descobrem uma maneira de pegar aqueles demônios que já estavam lutando contra eles antes, que estavam presos, porque tem uma parte lá, uma cela, que tem demônios presos, que esse demônio que enganou o Rei Macaco controlava. Aí o que ela faz? Ela faz o mantra lá dela e consegue controlá-los também. E ela vai pro local que tá todo mundo reunido e começa uma luta ali. E aquele demônio safado que enganou o Rei Macaco, ele pega o pergaminho e some, porque ele quer ler, ele quer se tornar imortal de qualquer forma. Aí o que acontece? No meio da luta ali eles não percebem, mas esse demônio e um lacaio dele pega a Tripitaka e eles vão lá pro quarto, que na verdade é onde o mestre do Rei Macaco foi morto na frente dele por esse demônio que enganou ele. E aí o Rei Macaco chega lá e a Tripitaka tá bem na beira do precipício assim, porque esse templo que eles estavam era em cima da montanha. E a queda lá embaixo era tão grande que eles não sabiam a profundidade, eles não sabiam ali. E a Tripitaka tava ali com aquele lacaio na frente dela, tipo, se o macaco fizesse alguma coisa com o demônio que tava lendo ali o pergaminho, o lacaio dele empurrava a Tripitaka e ela morria. Mas o macaco, o que ele achou? Ele achou que nada disso ia acontecer. E ele continuou indo em direção àquele ser que estava lendo o pergaminho. Só que o cara jogou a Tripitaka no precipício. O Rei Macaco saiu correndo, pulou o precipício para pegar a Tripitaka. E nisso a Sandy e o Pixie chegaram no local e na verdade não deu tempo, porque o demônio conseguiu ler o pergaminho e se tornou imortal. E ficou lá todo extasiado com o novo poder que ele tinha. E o lacaio dele ficou olhando para ele também todo impressionado. E nisso o Rei Macaco, sim, gente, é claro, todo mundo que conhece a história sabe que o Rei Macaco tem uma nuvem. E até então ele não tinha conseguido chamar a nuvem. E aí, quando eles estavam lá caindo no bolo lá, ele conseguiu pegar a Tripitaka, chamou a nuvem e ele voltou com a nuvem, pulou lá de novo pela sacada que a Tripitaka tinha caído e eles viram, infelizmente, o demônio se tornando imortal e tentaram iniciar uma luta. Só que não deu certo, porque o demônio estava muito forte, machucou eles. E a Tripitaka foi muito inteligente, porque quando eles destruíram lá a casa do sábio, eles usaram um apetrecho, que é uma bola de prata, que se você ativa ela, ela abre e suga tudo que tá em volta. Aí o que a Tripitaka fez? Pegou essa bola, porque como eram os demônios que tinham inventado, tinha lá. Então ela pegou uma que tava lá, colocou no peito daquele demônio e o negócio puxou ele pra dentro da bola. Aí ela falou, tá bom, você quer ser imortal, mas você vai ser imortal preso. Tá, prendeu ele. Então, e aí termina a primeira temporada, gente. É uma temporada de 10 episódios. Se vocês ainda não assistiram e gostam desse estilo, corre lá. Também tem outros tipos de filmes relacionados a isso. Tem lá o Reino Proibido, que é com o Jet Li e com o Jackie Chan. Gente, é um filme da hora, vocês vão ver. É super legal. Conta a história também do Rei Macaco. Tem a Lenda do Rei Macaco 1 e 2, que daí mostra realmente o Rei Macaco bem caracterizado de macaco mesmo. E tem um anime, uma animação, que é a Lenda do Rei Macaco, A Volta do Herói. Fora esse seriado, que é As Novas Aventuras do Macaco. Então, se vocês gostam, corram lá. Aproveite para assistir aí no carnaval. Quem não pula carnaval, prefere tirar mais esses dias para descansar, aproveita, gente. Corre lá e assiste. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários pra mim se vocês gostam de séries como essa, porque eu vou trazer mais aqui pra vocês, se vocês gostarem realmente. E é claro, gente, para tudo nesse momento, corre lá, se inscreve no canal, ative o sininho, porque afinal de contas é a forma de vocês ficarem sabendo dos novos vídeos. E deixa o like, gente, porque o like ajuda o vídeo e eu preciso dessa ajudinha, o canal depende de vocês. E eu fico por aqui. Um beijo e tchau!